Olá, 17 horas em São Paulo, boa tarde, mais uma live literatura, oba! E agora nós entramos num assunto que, olha, a maioria das pessoas se apaixonam pelo assunto, ou já são apaixonadas e querem conhecer mais. E falando de paixão, qual é o tema de hoje? Romantismo. Aí você vai falar, é amor. É o que todo mundo geralmente pergunta, assim, eu falo todo mundo no sentido daqueles que ainda não tiveram contato com esse período, né? Boa tarde, Gustavo Arruda, meu aluno, seja muito bem-vindo. Vamos chamando as pessoas, Gu, eu vou fazer a mesma coisa. Já dei boa tarde, já falei que o nosso tema hoje é romantismo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos chamar os nossos convidados? Vamos lá? Eu quero chamando aqui. Vai chamando o Gu. Vai lá no Whats. Vai lá, vai chamando as pessoas. Eu tô aqui, ó, convidando. E vamos lá, né? Vamos convidando as nossas colegas. Eu estou aqui, né? E vamos chamando. Olha, tem muita gente pra gente chamar, tem muita gente bacana. Vamos lá, vamos chamar. Olha só, quanta gente, hein? Pessoal chegando, né? Vamos lá. Como que vocês estão? Falem comigo aqui. Tá tudo bem? Vamos lá? Então vamos, né? Vamos começar nossa live literatura. Olha só, o Thiago já tá aí, que bacana. Olha, tem um convidado que eu não tô reconhecendo, hein? Tem uma foto aí que eu não reconheci. Então, ó, gente, é o seguinte. Quando vocês entram, assim, fica uma foto bem pequenininha, né? E às vezes eu não consigo identificar quem é. Quando vocês comentam, aí já entra o nome, facilita a minha vida. Mas alguns eu já sei, né? Ó, o Gu, o Thiago, e tem um Quem é Você? Fala aqui comigo, Herbert Nunes. Muito bem, agora sim. Deixa eu dar um aceninho aqui para vocês. Falem comigo, por favor. Olha, daqui a pouco entra o coordenador, hein? Ele falou, ele comentou ontem, inclusive no conselho, ele falou: "Poxa, as pessoas não perguntam, eu vou perguntar. Eu tô perguntando". Então, escrevam aí para mim no chat, interajam comigo. O que é romantismo? Vamos lá. Ó, literatura, matéria de segundo ano do médio e uma matéria assim apaixonante, né? Então escreve aí, o que é literatura? Perdão, o que é romantismo? Literatura, se você não sabe uma altura dessa, você que já acompanhou essas lives, né? Aí eu vou puxar sua orelha. Mas se você tá chegando hoje, tudo bem, né? Tá perdoado. Vá e não peques mais. Vamos lá? Falem aqui comigo um pouquinho no chat. O que é romantismo? Vamos lá, enquanto vocês falam, eu vou abrindo a nossa live aqui. É sempre bom, né? A gente começar com uma leitura. Você já ouviu falar nesse autor aqui, Álvares de Azevedo? Você já ouviu falar nesse livro Lira dos 20 anos? É um dos livros que nós vamos estudar no romantismo. É uma das obras que nós estudamos, inclusive, agora no segundo ano do médio, tá? Mas não é só no médio, é que para o ensino médio realmente é a disciplina assim que é o foco, né? O romantismo faz parte da literatura que nós estudamos no segundo ano do médio, especialmente. Por que eu falo especialmente? Porque você sempre estuda literatura. Agora, entra ano, sai ano, você vai estudando um pouquinho de cada ciclo, de cada escola literária, né? Oi, Nath, tudo bem? Como que você está? Seja bem-vinda. Então, vai chamando as pessoas. Olha, eu tô vendo mais gente bacana aí. Vamos lá. Herbert sumiu, voltou. Eu estava explicando agora há pouco, né? Que quando vocês não colocam aí alguma coisa no chat, dificilmente eu consigo identificar só pelo rosto, né? Aí quando você coloca um nome, alguma coisa, né? Cadê meus corações? Cadê os likes? Vamos lá, olha só, Lira dos 20 anos, né? Acho que muitos de vocês que estão aqui comigo agora, chegando agora, ainda não chegaram nessa fase dos 20 anos, né? Ganhei um coração, olha só. No mar. Era de noite e dormias, do sonho nas melodias ao fresco da viração, embalada na falua, ao frio clarão da lua,
aos ais do meu coração. Ah, que véu de palidez da langue face na tez. Como teus seios revoltos te palpitavam sonhando, como eu cismava beijando teus negros cabelos soltos. Sonhavas? Eu não dormia. A minha alma se embebia em tua alma pensativa, e tremias, bela amante, a meus beijos semelhante às folhas da sensitiva. Eu abri essa live literatura com um trecho aqui do poema No Mar, de Álvares de Azevedo, que é um dos poetas clássicos desse período. E eu perguntei se você sabia o que é romantismo. Olha, oi Peter, tudo bem? Romantismo, se não me engano, foi um movimento artístico e intelectual. Peter, muitos corações para você. Isso mesmo. Isso mesmo. Respondeu certinho e tem alguma coisa a mais. Muito bem. Peter, chama aí, ó, chama as pessoas para participar, vai chamando, né? Quem mais que já chegou aqui comigo? Olha só. Quando eu falo assim de romantismo, a maioria das pessoas confundem romantismo com amor, com história de amor, com beijinho, com romance mesmo de um relacionamento. De uma certa forma não está errado, porque esse gênero literário chamado, romance, e essa escola literária chamada romantismo vai falar de histórias de amor, mas não é só isso, né? Então, a nossa live hoje é para falar um pouquinho sobre esse momento. Como que eu posso definir, então, romantismo? Olha só, como eu tô assim, com alguns alunos, né, e que bom, meus alunos do segundo ano do médio, né, eu tenho aqui, ó, o material didático de vocês, ó, material didático, opa, de vocês do segundo ano do médio. E vamos lá para nossa live literatura que a gente tem que ler, né? Live não é só para falar, não, para explicar. A gente tem que ler também. Olha só que interessante essa colocação aqui para a gente começar a nossa live enquanto você vai chamando aí os seus colegas, né? Olha só. Você verá que a ideia de associar a palavra romance a uma história de amor não está totalmente errada, porque muitas das histórias de amor são contadas em forma de romance. Essa ideia se formou principalmente por causa de um movimento literário que ocorreu no século XIX chamado Romantismo. Nesse movimento literário, conforme você estudará, muitos romances de amor foram produzidos. E foi nessa época que a leitura dos romances se difundiu amplamente. Muitas pessoas de diferentes países europeus e das colônias europeias, e como o Brasil, tiveram acesso ao aprendizado da escrita por meio da escola, onde eram alfabetizadas. Assim, formou-se um grande número de leitores para as obras literárias produzidas. Fecha aspas. Isso aqui está no seu material didático, né? E por que eu comecei fazendo essas perguntas? Justamente para você, de agora em diante, tirar assim todo o medo, tirar todo o preconceito e preconceito de que romantismo só fala de amor. Não é, tá? Mas antes de falar dele, eu acho que a gente tem que fazer um panorama geral, histórico, voltar um pouquinho lá atrás, principalmente para você que está chegando hoje, é a sua primeira live aqui comigo, você não pegou nada sobre literatura, de repente você caiu aqui de paraquedas, né? Eu aqui tô fazendo a live, eu não tenho a visão geral de todo mundo, então eu não sei, né? Alguns que já entraram logo assim, no horário certo, 17 horas em ponto, eu já fui visualizando. Então é o seguinte, olha só. Na live passada, né, semana passada, nós falamos sobre a escola literária chamada arcadismo. O que os árcades queriam? Eles queriam um retorno a uma vida bucólica, a uma vida simples, pastoril, eu e a mulher amada, né? Era assim, os pastores de rebanho mesmo. Então eles tinham essa ideia de uma vida simples e rural dentro da literatura e dentro dos poemas. Mas tudo isso, né, vamos colocar assim entre aspas, e também, na verdade, né, como uma crítica ao que estava acontecendo no momento histórico. Então, assim, a Europa está em efervescência, passando por toda uma reestruturação econômica, social e política, né? O rei, a figura do rei, da nobreza, do clero, com seus mandos, com seus desmandos, com seus luxos.
E a burguesia que começa a ascender ao poder, ela começa a se incomodar com esse poder. E, obviamente, ela também quer mais espaço, né? Espaço econômico e político, principalmente. Tudo isso vai refletir na literatura Arcade. Então, nós falamos isso a semana passada e falamos de Portugal e Brasil. Porque no Brasil a gente já vai começar a ter, então, os nossos leitores e os nossos escritores. Vamos lembrar que o Brasil ele tinha sido colonizado, nós tínhamos a monarquia, e aí você começa a ter uma literatura própria com o Padre Antônio Vieira e o Tomás Antônio Gonzaga. Ó, respira. Tudo isso foi informação da semana passada, da live passada, do arcadismo, ok? Então você tem aí a ascensão da burguesia, certo? Quando você chega nesse período chamado romantismo, você também tem um período histórico assim muito importante. Então você já saiu daquelas grandes navegações, grandes guerras de conquista, né? Você já tem o poder absoluto e aí vai começar a queda desse poder absoluto. Então o que marca o início do romantismo e o meu público leitor? A Revolução Francesa, que a gente já comentou também na semana passada, a Revolução Industrial. Esses dois fatores, eles vão formar o quê? A minha burguesia. Cadê a minha coordenação que toda hora pergunta da burguesia e dos inconfidentes? Né? Ele não chegou ainda, daqui a pouco ele vai perguntar, tá? Bom, quando você começa a pensar nesse público burguês, é um público que também ele vai ser o meu público leitor. E ao mesmo tempo, é o público que os meus autores, os meus poetas, os meus escritores vão se inspirar para escrever. Até aqui, perguntas, falem comigo. Peter, vamos lá? Bom, então como é que eu defino? Romantismo é a arte da burguesia. Você vai encontrar isso daí até nas suas atividades. A arte da burguesia. Como o Peter falou aqui, o movimento artístico, cultural e a expressão também de sentimentos e a expressão do momento em que o mundo vive. Quando eu falo de mundo, vamos pensar em Europa, vamos pensar no Brasil, na parte de literatura, tá bom? Porque é isso que nós estudamos no ensino médio. Nós estudamos a literatura de Portugal e a literatura brasileira especialmente, tá? Mas, porém, contudo, portanto, lembram-se disso? Segundo ano do médio. Vocês têm que saber aí, ó, esses conectivos, mas, porém, por tudo, contanto, as oposições. Lembram? Ó, gente, é live de língua portuguesa, sorry. Né? A gente vai falar de um pouquinho de tudo, tá? Então, como que eu posso definir? A expressão de um momento mesmo, como bem o Peter falou, a expressão artística de um período histórico, certo? Deixa eu pegar aqui meu material para a gente poder ler mais alguns textos e falar. Bom, então você tem essa expressão artística que a gente fala que já é a Idade Moderna. Voltando um pouquinho lá atrás, na literatura, a gente sempre tem um marco, né? Você tem uma data, você tem um nome, você tem um autor, você tem uma obra que marca um determinado período literário. E no romantismo não é diferente. Portugal, 1825, com a obra Camões, do Almeida Garrett, certo? Que você vai estudar um pouquinho sobre ele, tá? Isso daí é Portugal. E no Brasil? O Brasil um pouquinho depois, quase 10 anos depois, 1836, com Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, engasguei. É muito nome e muita informação. Então, Gonçalves de Magalhães, ele vai marcar isso aqui no Brasil, tá? Mas o romantismo mesmo, vamos dizer assim, o movimento literário, ele surgiu na Europa, ele surgiu na Inglaterra, na França e ele começou praticamente na Alemanha. Você já ouviu falar de Goethe? Você já ouviu falar de Scott? Ah, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter lido algumas coisas. Talvez agora, nesse momento, numa live, você não associe. Mas com certeza você já leu algumas coisas, você já estudou, principalmente você que está no ensino médio, no segundo ou no terceiro ano, né? Com certeza você já ouviu alguma coisa, tá? Então,
Esses escritores, né, que eu citei aqui, são nomes assim de referência. Mas na nossa live nós não vamos ficar falando de todos e nem estudando todos, né? Porque aqui é um misto de live, de bate-papo, tem que ser uma coisa legal, uma coisa que te agrega conteúdo. E também para aqueles que caíram de paraquedas aqui e não sabem o que está acontecendo, né? Então é um misto de tudo, ok? Bom, então vamos lá. Perguntas. Se vocês não perguntarem, fica muito chato. Vamos lá, pergunta, movimenta aí. Né? Vamos lá, Gustavo, Nath, cadê todo mundo? Cadê meu povo? Vamos lá. Cadê? Cadê minhas perguntas? Nada? Ah, meu Deus, vocês fazem igual na sala de aula, né? Na sala de aula às vezes tá aquele barulho, né? A gente tá lá louca falando, fica quieto, me ouça, né? Aí de repente todo mundo para, começa a ouvir, aí na hora que você fala, alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Silêncio total. Eu tô me sentindo assim, né? Na sala de aula, silêncio total. Tudo bem que é uma live, né? Vocês não podem falar, mas vocês podem interagir aí no chat e vocês podem perguntar, tá bom? Voltamos então lá um pouquinho para os nossos marcos. Então, Portugal e Brasil, ok? Quando eu falo de romantismo também, eu tenho que pensar que eu tenho os gêneros literários. Então, assim, o que eu tenho de destaque? O poema e a prosa, ok? A prosa nós vamos falar na próxima live. Se você prestou atenção na chamada de hoje, tá assim, ó, romantismo e introdução. Porque é um assunto assim muito amplo, tem muita coisa para falar, não dá para falar tudo numa live só, e seria até um pecado ou um assassinato com a literatura querer falar tudo em 50 minutos, impossível. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos poetas, ok? E esse contexto histórico também. Bom, você teve a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, e você tem uma figura muito importante aí que é o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele estava assim, digamos, imbuído também dos ideais iluministas e românticos, e ele ajudou a difundir também esse movimento na Europa. E no Brasil nós tivemos esse movimento um pouquinho mais tarde. É óbvio que nossos autores também se influenciaram um pouco pela Europa, mas você começa a ter uma literatura própria, uma literatura nacional, tá? Então, Brasil nós vamos falar um pouquinho mais na próxima live, mas hoje eu vou citar alguns autores com certeza. Oi, Mari, tudo bom? Seja bem-vinda! Quem mais tá aí comigo? Você tinha na Idade Média nós tivemos e já estudamos o trovadorismo, estudamos o humanismo. Depois você vai para a Era Clássica. Nós estudamos, lembram o teatro lá de Gil Vicente? Nós estudamos um pouquinho com a professora Ana Carolina Longano, o classicismo. Aí você começa com o classicismo, o barroco e o arcade, tá? São etapas, são escolas, né, literárias que você, aluno do ensino médio, precisa saber. Não é decorar simplesmente, mas saber. Olha, hoje, quando eu terminava de preparar o material da live, eu peguei algumas questões, assim, de vestibulares, né? E muitas, assim, dessas questões, elas falam desses nomes mesmo. Você tem que saber o que é o classicismo, o trovadorismo, o humanismo, o arcadismo. E não só saber, mas saber inserir o contexto, a época, a história, né? Algo que eu falei na live passada é o seguinte, você sempre vai ter uma escola oposta a outra. Como assim? Então, em uma escola você tem a razão. No período clássico você tem a razão, você tem a ciência, você tem as grandes navegações. Isso vai refletir nos poemas, vai refletir com os meus autores, com os meus escritores, certo? Quando você chega no barroco, você já tem um período de paradoxos, de antíteses, de coisas contrárias. Você tem a fé, mas ao mesmo tempo você tem o pecado. O homem que quer ser racional, mas o homem que também quer aproveitar o dia, o carpe diem. Então você tem ideias opostas, sentimentos opostos ali o tempo todo. Então, já se opõe. Quando você vai para o arcadismo, volta de novo lá ao período clássico, o neoclassicismo.
aquele homem que tem razão, né? Quando eu falo assim, não é de razão assim, eu tenho razão. Não, aqui ó, racional, mente, né? Você tem aí com o arcadismo, o advento do iluminismo, o advento dos filósofos, dos grandes pensadores. Então, assim, eu não vou aceitar só algo espiritual, religioso, um dogma. Eu preciso ir atrás, eu preciso ter descobertas, tá? Então, tudo isso daí, ó, você vê que uma vai se contrapondo à outra, né? Como eu brinco, você tem um período clássico e não clássico, né? Um período da razão, um período da emoção. Ai, mas e o romantismo? O romantismo vai dominar, sim, a emoção, vai dominar o sentimento, mas você vai ter também aí esses ideais ainda do iluminismo falando forte aqui, nesse momento. Olá, Stephanie, tudo bem? Como você está? Vamos lá, ó, tem gente chegando, acenando, né? E as perguntas? Eu quero saber das perguntas, né? Tudo bem? Você que está chegando agora, hoje nós estamos falando desse início dessa escola literária chamada Romantismo, que ao contrário do que muitos alunos pensam, não é só amor, paz, amor, beijinho, não, tá? Aliás, vai falar de amor também, mas ele tem outras características. Até aqui tudo bem? Escrevam aí pra mim, por favor. Vocês gostam de séries e de novelas? Tem alguma que vocês estão seguindo? Escreve aí pra mim que isso daí é importante pra gente continuar com a live. Falem aí comigo um pouquinho. E vocês vão ver o porquê da minha pergunta, né? Vocês ficam assim ansiosos, esperando, ai, o que vai acontecer, né? O próximo capítulo, e agora? Vai ficar, não vai ficar? Vai casar, não vai? Vai morrer, vai matar? Sim ou não? Falem comigo. Olha, se fosse na sala de aula, eu já tava ali na carteira, né, Peter? Aliás, Peter. Ai, ai, saudade de você ali, ó, romântico. Esperando ali na porta, esperando a professora, sendo gentil, sendo cavalheiro, né? Muitos associam o romantismo a isso, né? Que entrega flores, que abre a porta do carro. Isso não deixa de ser romântico, mas escola literária, romantismo é diferente. Eu tô brincando bastante pra você guardar isso, tá? Mas, né? Ó, se você falar que não gosta disso, eu vou falar que você é mentiroso, que você é mentirosa, tá? Porque lá no fundo todo mundo gosta, assim, de um cavalheirismo, de um romantismo, de uma luz de velas, né? De um bilhetinho. Hoje não é mais bilhetinho, mas é gostoso também quando pode receber, né? Às vezes na sua casa mesmo, né? Você deixar um bilhetinho ali, por que não? Essa era de WhatsApp, de Twitter, de tudo, né? Acabou um pouquinho aí com os bilhetinhos, mas e as cartinhas de amor, mas é gostoso ainda, viu, gente? Pode crer. Você que é mais novo, não sei se passou essa experiência, né? Tiago Matos, finalmente uma pergunta, vamos lá. Qual a escolha literária contrária ao romantismo? A próxima, o realismo, e a anterior, o arcadismo. Eu falei de uma sequência didática, tá? Então, quando terminarmos o romantismo, nós vamos para o realismo. Volta de novo aquela razão. A realidade, ao realismo, tá? Então, a contrária é o arcadismo, que é a anterior, e a próxima. Fechou? Vikings! Epa! Olha só, ele tá fazendo algumas associações aqui. Formule melhor aí, Herbert. Herbert ou Ré, com som de R. Herbert, né? No hebraico o H tem som de R, né? No Brasil nem sempre, às vezes esse H fica mudo. Herbert ou Herbert. Quem mais tá aí comigo? Vamos lá, vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho? Deixa eu pegar aqui, olha. Ele caiu, mas ele está aqui, ó, o seu livro didático. A gente tem muita informação bacana no seu livro didático. Quando eu falo seu, né? Eu falo assim, seu dos meus alunos, né? Porque se você não sabe, aluno meu, essa live ela vira uma aula depois, viu? Então presta bem atenção, anote e pergunte, que depois eu vou te cobrar lição. Agora você que só tá passeando, só tá de boa, caiu de paraquedas, depois você pode ver aí a sequência, você pode assistir, já tem um canal, gente. É o canal no YouTube, Live Literatura, né?
E você que está chegando hoje, live é a mistura da live com a literatura, certo? A gente tem que fazer alguns parênteses, porque eu vou vendo gente chegando, né? A Stephanie, tudo bem, Tetê? Que saudades! Tudo bem? Perguntem. Ti, ficou clara aí a sua questão? Sim ou não? Vamos lá, né? Olha, é assim mesmo, live. A gente se prepara, a gente coloca aqui as anotações, tem uma sequência, mas vai entrando pergunta, vai entrando gente, ou você lembra de uma outra coisa, aí vai, né? A coisa vai longe. Eu perguntei das séries, ele colocou aqui Vikings. Que mais? Que mais? Séries. Por que eu tô falando isso? Porque assim, você tinha, né, nesse período aí que começa o romantismo, a escola literária, você tem os folhetins, né? Eu tô falando, vamos falar agora dos escritos, dos gêneros dos textos, né? Então você ainda não tem o romance, você tem o folhetim. O que é o folhetim? São textos publicados no jornal diariamente, são capítulos, né? São histórias narradas assim, ficcionais, e que elas têm que prender a atenção do leitor. Por quê? Porque o jornal tem que vender. Então, hoje na modernidade, você tem as séries e você tem as novelas. E assim, acaba naquele momento que você fala, meu, não é possível, né? Antes do final, você fica, e agora? Aliás, tem série que nunca acaba, né? Vamos combinar. Né? Legal, o Thiago falou que ficou claro. Então, os folhetins, eles eram os textos, né? Tô falando agora de textos em prosa, porque hoje a gente vai falar de poema e um pouquinho só da prosa. Mas para você entender o meu raciocínio aí de escola literária. Então, os folhetins, eles tinham que prender a atenção do leitor, para que o leitor comprasse o jornal no dia seguinte. Poxa, nós estamos falando do início do século XIX, né? Então, assim, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com toda aquela explosão mesmo do mercantilismo que teve, então começam as novas invenções, muita coisa acontecendo. Mas eu não tenho internet ainda, eu não tenho telefone celular. Então, qual era o meu maior meio de comunicação? O jornal. Então, o romance como gênero, ele surgiu a partir disso, dos folhetins. Então, os nossos escritores, quando eu falo nossos, né, não é só do Brasil, eu tomo posse aqui como uma literata, né, e eu falo assim dos escritores mundiais, e obviamente Brasil, começaram a escrever então os romances, né, então, o que eu tinha antes? Eu tinha as novelas de cavalaria. Lembram? Eu falei um pouquinho lá no trovadorismo. Você tinha as cantigas e as novelas de cavalaria. Eram histórias de cavaleiros, a história dos guerreiros. Lembram-se da princesa, do príncipe, né? Do amor inatingível. Tudo isso tá lá no trovadorismo. De alguma forma vai ser resgatado aqui no romantismo de Portugal. Você já ouviu falar num escritor chamado Alexandre Herculano? Ô, Marcelo Clementino, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Naldinho, cheguei, prof. Isso mesmo, olha só que bacana. Chegue e fique, tá? Porque se sair eu vou saber. Marcelo e Reginaldo que chegaram agora, vocês gostam de séries? Vocês estão curtindo alguma ou alguma novela? Não é propaganda, né? Mas faz parte aqui do contexto do que eu tô explicando, né? Porque, vou falar baixinho, que os outros que estão aí assistindo, eles não falaram até agora, entendeu? Então, Reginaldo e Marcelo, me ajudem e falem aí, vocês estão assistindo alguma série, alguma novela? Né? Bom, vamos lá. Então, o folhetim, eles eram publicados diariamente em jornais e eles tinham que prender a atenção do leitor. Eram histórias, e assim, histórias ficcionais, mas histórias interessantes. O romance vai ser um tipo de texto, a gente já vai falar, né, do gênero textual, romance com R maiúsculo. Ele vai ser uma narrativa mais longa, mais complexa e vai ter um final bem definido, né? Essa característica do romance, ela também está no seu material didático do segundo ano. Para quem está chegando agora, eu comecei a live falando um pouquinho, né, abrindo sobre o que está no material didático do segundo ano e tá aqui, ó, o romance, ó,
Diálogo com a literatura, o romance, tá? Como é que começa o gênero romance, né? Romance de beijo, abraço, tem um romance com fulano, com ciclano, ok? Oi, Rebeca, deixa eu ver o que ela tá perguntando, vamos lá. Oi, prof, gosto da série Umbrella Academy. Essa eu não conheço, mas tudo bem. Fala pra mim, o que tá acontecendo nessa série, assim, que você quer saber? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Conta aí pra mim, Rebeca. Essa série eu não conheço, mas fala aí pra mim. Qual é o momento, assim, do suspense? Aquele clímax, aquele momento que você fala, ai, tem que terminar logo esse negócio aí. Naldinho, vamos lá, tô assistindo uma série. Tiago, pronto. Ah, vocês também. Gente, então acho que eu vou assistir essa daí também, né? Porque vocês estão assistindo. Preciso saber o que tá acontecendo com os meus alunos. Onde é que tá? Onde é que eu assisto essa série? Conta aí pra mim. Ah, você já terminou, Rebeca, então você não vai ficar dando spoiler aí, né? Mas pelo menos conta assim pra mim. Qual foi o momento assim? Não precisa entrar em detalhes pra não estragar, né? Porque eu vou assistir. Mas assim, o momento que você falou, o que era? Era casamento, era morte, assassinato, era o quê? Era o quê? É o quê? Né? Lembrei da Verônica agora, lembram? Tem alunos aqui que são da sala dela, da VV. A gente brincava, ela, é o quê? É o quê? Né? Ah, legal, Rê. Eu já vi aqui que você colocou uma série de ficção, já vi onde é que tem. Vou procurar. Coisa mais linda. Ai, que bom. Gente, então só eu tô atrasada. Pô, bora lá assistir. Vou terminar aqui hoje, já vou assistir, já vou me pôr a par. Na próxima live eu vou contar, né, alguns detalhes, vou dar alguns spoilers. Coisa mais linda sobre a bossa nova que o Clementino tá assistindo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem e que passa, não é isso, Vinícius de Moraes? Olha só, Garota de Ipanema, vamos dar os créditos. Gente, isso aqui é uma aula live, né? Nós damos os créditos, nós fazemos as referências bibliográficas, nós falamos do material didático, não é? Que nós temos que ter muito, muito respeito aí aos direitos autorais, aos nossos escritores, aos nossos poetas, aos nossos compositores, certo? E eu sou uma literata, eu tenho que não só entender como respeitar muito bem isso, ok? Respira, respira. Marcelo, Rebeca, que estão interagindo agora, Naldinho também, chegando agora. Eu falei o seguinte, o romantismo é um período literário que nós dizemos assim que tem algumas características. Uma delas me mostra a burguesia, o meu público leitor, o meu público que vai assim também ser o espelho para os meus escritores desse período. Ok? Eu falo que é uma expressão artística daquele momento na Europa, começou na Alemanha principalmente, França, Inglaterra e agora no ensino médio nós estudamos o romantismo em Portugal e no Brasil, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais do geral, porque a live é uma introdução, vamos falar um pouquinho do geral e de Portugal e na próxima live a gente vai falar de Brasil. Mas eu abri a live de hoje falando de um escritor maravilhoso brasileiro que é o Álvares de Azevedo, que morreu muito jovem, né, vítima aí da doença da época, do mal mesmo no pulmão, tuberculose, e ele era muito melancólico também, coisas que a gente vai citar aí no romantismo que aparece. Tudo bem até aqui? Vocês querem perguntar, por favor? O meu coordenador não chegou ainda para perguntar dos inconfidentes. Mas dos burgueses, eu já falei. Não precisa perguntar porque eu já falei. Ok? Bom, nós vamos ler mais algumas coisas para que vocês possam identificar melhor aí esse período, tá? Vamos lá. Em Portugal, nós temos então um marco, né? Voltando um pouquinho aí para quem chegou agora, e até para eu, né, lembrar aqui o raciocínio. 1825, com a obra Camões, Almeida Garrett, inicia esse movimento em Portugal, certo? E o Garrett, ele não escreveu só poesia, ele também escreveu prosa e teatro.
né? E ele tem algumas obras assim famosas, inclusive de vez em quando aparecem aí nos vestibulares da Unicamp e da FUVEST, e uma delas é Viagens na Minha Terra. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, ou você está no terceiro ano do médio e precisa ler, né? Mas é uma história de amor, né? É uma história de amor, marca assim, o romantismo tem essa marca também do amor, mas o amor impossível, o amor inatingível, volta um pouquinho lá pro trovadorismo, né? O ser amado, a mulher amada que é inatingível, ela é idealizada, ela é perfeita, ela é bela, ela vem de uma classe social, mas ela é inatingível pro eu lírico, ok? Falando de poema, tá? E o Almeida Garrett, então, ele escreveu essa história de amor da Joaninha e do Carlos, e eu não vou ficar dando spoiler, você vai ter que ler para você saber um pouquinho mais, mas é um barco em Portugal, tá bom? E você tem o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano, ele dá início ao romance histórico. Agora falando de romance estrutura, tá? Falei um pouquinho dos folhetins, que eram as histórias narradas, contadas ali em capítulos em jornal, para prender a atenção do leitor. Agora você vai começar com esse gênero chamado romance, que também vai prender a atenção do leitor, mas ele vai vir no formato de livro, né? Então você vai ter que ler o livro todo, é igual a série, né, Rebeca? Tem que assistir a série toda para saber o que vai acontecer lá no final. Quem fica com quem mata quem pega o tesouro, quem pega isso, quem pega aquilo, não é assim? Então, Alexandre Herculano, então, ele marca aí o romance histórico. Ele tem uma obra chamada Eurico o Presbítero. Também vai falar de um amor, mas um amor impossível, por conta da classe social. Ele vai se apaixonar pela filha de um duque. E, obviamente, o duque, o pai, ele não vai deixar que a filha se case com Eurico pela condição social dele inferior. Por que eu tô falando isso? Porque nós estamos falando da burguesia, nós estávamos falando da ascensão da burguesia, de um público consumidor e de um público também que vai se ver as voltas com um capitalismo que já começa, um capitalismo que a gente fala já, um capitalismo selvagem, e ao mesmo tempo esse homem ele se sente solitário, ele se sente sozinho, né? Isso vai refletir na literatura, na obra literária, tá? Bom, essa prosa de ficção, então, não vou contar o final, não vou dar spoiler, mas Eurico ele também se envolve numa guerra, né, contra os mouros, contra os árabes, e esse amor ele vai ficar cada vez mais impossível porque ele se torna Frei, né? Por isso que é Eurico o Presbítero, tá? E aí eu quero compartilhar com vocês aí algumas coisinhas, alguns trechinhos que eu separei dessas leituras para enriquecer um pouquinho mais a nossa live, né, Marcelo? Como é que a gente faz uma live de literatura e só fala e não lê, né? Vamos lá. Naldinho, qualquer dúvida eu assisto a live depois. Não, você tem que assistir agora, tá? Agora. A dúvida você tira, você pode tirar depois. Mas se você sair daí, Naldinho, eu te mato. Vamos lá. Parabéns, professora, pelo trabalho. Obrigada. Olha aí o Antônio José Leite, aí a nossa escola, né? Olha, Marcelo Clementino, eu tenho duas paixões, viu? O Max, né? Escola de coração, escola integral. Trabalhei 3 anos, tive o privilégio aí de caminhar com essa pessoa fantástica, o Marcelo Clementino, o Roberto Ramos, o Adilson e vários colegas aí. E também o Antônio José Leite. Antônio José Leite foi a minha primeira escola, hein? Quando eu me formei, me graduei, foi a minha primeira escola, né? E aí, olha, fui, voltei, tô lá de novo com essa turma linda de segundo ano do médio e do nono ano também, né? Falar nisso, ó, cadê meus alunos do nono ano? Essa aula é para vocês também, tá? Bom, nós estávamos falando do Alexandre Herculano. Então, uma das características do romantismo é esse retorno para as coisas medievais, né? O medievalismo que nós falamos. O cavaleiro, o herói, o mito do herói, a heroína. Aqui, no caso do Alexandre Herculano, ele vai falar do Eurico. Então, olha só, abre aspas. O sol ia já alto quando o grito de Allahu Akbar, que quer dizer, é um grito de guerra, né? Só Deus é grande.
O sol ia já alto quando o grito de Allahu Akbar soou no centro dos esquadrões do Islame. Era a voz sonora e retumbante de Tariq. Repetido por milhares de bocas, este grito restrugiu e ecoou como o estourar de trovoada distante pelos pensadores da serra e murmurou e perdeu-se pelos desfiladeiros e vales. A cavalaria árabe, enristando as lanças, arremessou-se pela planície e desapareceu num turbilhão de pó. Cristo e avante bradaram os godos, e os esquadrões de Roderick precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos, né? Então é óbvio que aqui é um trecho da obra, não tem nada a ver com crença, com religião, nem atacando nenhum muçulmano. É um trechinho aqui de Alexandre Herculano para mostrar um pouquinho dessa volta aí para o medieval. Nós estamos falando do início do século XIX. Você não tem mais o feudo, a Idade Média, essa figura do cavaleiro, historicamente falando. Mas você tem uma retomada desses valores, desses princípios e desses heróis na prosa. É o que Alexandre Herculano vai fazer em Portugal, tá? Então é uma retomada desses princípios e desses valores, falando das guerras, dos cavaleiros, tá? Então você tinha as novelas de cavalaria no trovadorismo e no humanismo. E agora? Agora você tem os romances, certo? E os folhetins, que eu já expliquei 3 vezes. Vamos ver quem mais está me chamando aqui. Ótimo, parabéns. Sandrinha, professora Sandra de arte, seja bem-vinda, ó. Professora de arte dos segundos anos. Acho que ela é professora do primeiro também, seja bem-vinda. Sandrinha, se quiser contribuir aí falando um pouquinho da parte artística do romantismo, contribua, por favor. Eu vou lendo aqui pro nosso público, tá? Porque às vezes eles se perdem aí também na leitura do chat, né? Eu faço, depois eu vou lendo tudo, né? Eu vou stalkeando, né? Você conhece? É neologismo, né? É uma palavra nova que já entrou aí no vocabulário dos youtubers, né? Vou stalkear. Quer ficar olhando o chat depois que a live acaba para ver quais são as dúvidas, as perguntas, ou se a gente perdeu alguma coisa, alguma informação, né? Então seja bem-vinda, viu, Sandrinha? Sempre muito bem-vinda. O que é, Naldinho? Oi, Pro. É, oi, Pro mesmo, né? Você que saia daí que você vai ver. Né? Vamos lá. Bom, então olha só. Aí, pra gente continuar, né? Vamos lá. Gente, de vez em quando dá umas travadinhas aqui, né? Porque vai entrando ligação. Não dá pra deixar no modo avião, gente. É uma live. Aí entra a ligação, tem que ir lá e desligar, dá uma travada. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque deu uma travada aí. Tá tudo certo? Põe aí pra mim se tá tudo certo, né? Põe aí pra mim, deixa eu ver aqui o som. O som. Vamos lá. Coloquem aí se tiver algum problema. Ah, o Thiago já respondeu que tá tudo certo. Bom, então nós falamos de Portugal, nós falamos do Alexandre Herculano e você tem também na prosa o Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição. Olha aí o romance, olha o romantismo, olha o amor impossível, algumas das características do romantismo com esses escritores, tá? Então tá bom, a Nath disse que tá tudo certo, então tá bom. Você assistiu já A Bela e a Fera? O Corcunda de Notre Dame? São filmes, né, e livros e peças de teatro que tem toda essa simbologia do romantismo. Então, o romantismo ele vai ter assim várias características que eu quero comentar, assim, óbvio que aos poucos, não é tudo hoje é só a introdução, mas para que você se situe melhor aí, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí das características. O subjetivismo, né? O eu lírico voltado para ele mesmo, o eu lírico mais sozinho, mais solitário. Por que eu tô falando isso? Tem a ver com aquela parte lá atrás que eu já falei da história, da ascensão da burguesia, da revolução, do capitalismo. Isso tudo vai sabe, na própria literatura o homem vai se voltar para si mesmo.
para um ser também mais egocêntrico, pensando mais nele. A gente tem um poema clássico brasileiro com essa característica da subjetividade, né? Que é a Canção do Exílio. Olha, a Canção do Exílio, ela já virou meme, ela já virou rap, ela já virou música. O que você imaginar da Canção do Exílio, porque é um clássico da literatura brasileira, tá? E ele fala assim, a Canção do Exílio é de 1843, Gonçalves Dias, tá? 1843, Gonçalves Dias. Você conhece, tenho certeza que você conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Você lembrou do hino nacional? Pois é, tem uma inspiração, uma intertextualidade aí. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, ó. Encontro eu, homem, eu lírico, subjetivo, eu. Mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Gonçalves Dias aqui, ele fez esse poema no momento em que ele estava exilado, mas exilado não politicamente. Ele estava estudando em Coimbra, ele estava longe do Brasil e aí ele se inspirou nisso. Então os ideais românticos, eles trazem essa característica, né? Então ele está pensando nele, eu estou aqui, ai que saudades da minha terra, ai que saudades. Então assim, a questão da saudade, da subjetividade, da solidão vai aparecer bastante no romantismo, tá? Nos poemas e na prosa, no caso, nos romances. Tudo bem? Perguntas? Vamos lá? Catinha, vamos lá? Parabéns, Kátia. Oi, pro, tudo certo? Beleza. Vamos lá, outra característica, a idealização. Vou abrir um parênteses aqui. Você, meu aluno do 2º ano do médio, que está acompanhando as aulas pelo Centro de Mídia de São Paulo. Essas aulas estão top. Essas aulas estão falando sobre isso, sobre romantismo, idealização da mulher, falando sobre esses personagens clássicos da literatura. Então não deixe de acompanhar, tá? Nós estávamos até aqui, né? Até a live de hoje fazendo um panorama geral sobre a literatura, o que é literatura, o que é trovadorismo, o que é humanismo, né? E todas as escolas. E agora nós chegamos numa escola que é muito peculiar, né? Ela tem algumas singularidades, ela tem muita informação, então não é assunto para uma live só. E, obviamente, essa live, ela vai virar um conteúdo para sua aula, meu aluno do 2º ano do médio, né? Toda hora eu falo isso para você não se esquecer mesmo. Oi, Cauane, tudo bem? Eu vou interagindo, né? As pessoas vão chegando e a gente vai interagindo, tá? Então, pro meu eu lírico romântico, pro meu escritor, quando eu falo de eu lírico, eu estou me referindo aí, no caso, aos poemas, né? O poema você não tem um narrador, você tem o eu lírico, uma voz que se expressa, uma voz que fala algo para você, leitor. Então, no poema você tem a expressão do sentimento. Qual sentimento? Pode ser dor, saudade, angústia. Nós abrimos a live falando de um poema que ele expressava aqui. A mulher inatingível, né? Então, ele sonhava com ela, mas ele não podia ter, né? Nós falamos aqui de Álvares de Azevedo, você que chegou depois, né? Era de noite e dormias, do sonho nas melodias, né? Então, sonhavas, eu não dormia. Então, ele sonhava com essa mulher ideal, mas ele não podia tê-la, ele não podia consumar o romance. Isso mostra um pouco até da própria vida do autor, aqui no caso do Álvares de Azevedo, né? Porque ele era muito jovem e ele foi acometido de muitas de uma enfermidade assim principal, né, no pulmão, a tuberculose, então ele ficava muito acamado, muito em casa. Isso fez também com que ele escrevesse bastante. Isso a gente vai falar na próxima live. Tô segurando um pouco porque
dá muito assunto, né, Álvares de Azevedo, tá? Então, tudo é ideal. A minha pátria é ideal, como você viu aqui com Gonçalves Dias na Canção do Exílio. O meu herói, a minha heroína. Então, assim, são... não vou dizer assim que são protótipos, né? Mas, assim, é o símbolo, uma simbologia mesmo. Tem que ter a perfeição, tem que ser o ideal. Mas é claro que nós sabemos que o ser humano não é perfeito. Mas na literatura vai aparecer nessa forma, com essa característica. Tudo bem até aqui, né? Então, por exemplo, com o próprio Álvares de Azevedo mesmo, né? No sono do mistério, como na vida, pode sonhar apenas na aventura, né? Ela é ideal, ela é perfeita, ela é linda, ela é donzela, mas só cabe nos meus sonhos. Na vida real é impossível. O amor impossível ele vai permear muito dos nossos romances e na própria poesia, tá? Na prosa e na poesia, tá? Eu perguntei e eu não vi respostas aí, né? Olha, deu uma travada aqui de novo. Eu perguntei e eu não tive resposta. Se você assistiu A Bela e a Fera, o Corcunda de Notre Dame, porque uma das características do romantismo é a fusão do belo e do grotesco. Então, ó, a Bela e a Fera. Isso vai aparecer no teatro, vai aparecer na prosa, vai aparecer na poesia. De que forma? Você vai lendo, você vai percebendo, você vai vendo as nuances, certo? Então, esses filmes que eu falei, esses livros, na verdade, que viraram filmes, A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre Dame, são exemplos, tá? Você tem, por exemplo, também uma escritora que vai falar sobre o Frankenstein, a Mary Shelley, né? Se eu não me engano agora, a gente vai falando de tantos nomes aqui, né? Então, você tem o grotesco, o belo e o grotesco. Não é o feio, é o grotesco. É aquilo que, né, é estranho, né? É estranho, ok? As duas coisas juntas, tá? É um conceito, tudo bem? Sentimentalismo. Oi, Bruna, tudo bem? Ah, vocês vão chegando, eu vou falando, né? Esse sentimentalismo que eu já falei um pouquinho, até com o Gonçalves Dias, até com Álvares de Azevedo, o próprio Alexandre Herculano vai expressar esse sentimentalismo. Então, o meu herói, a minha heroína, o meu personagem do romantismo, ele é muito sentimental. São sentimentos assim, à flor da pele. No Brasil, você vai ter 3 momentos do romantismo. E você vai ter um momento que é o momento do ultra romântico, que é esse do Álvares de Azevedo. Então, assim, vai dominar a melancolia, que seria, assim, uma depressão, né? Não tinha essa palavra. Vai predominar a morte, vai predominar. Aí você que de repente gosta, né, um pouquinho assim do assunto gótico, o assunto do gótico, a morbidade, a morte. Então esses assuntos eles vão permear o romantismo também, tá? E aí nesse contraponto do grotesco, que seria o grotesco e sublime, né? O belo e o feio, digamos assim, né, numa linguagem mais simplificada aí para o ensino médio, tá bom? Vamos lembrar que é uma live misturada com a aula, com bate-papo e com um assunto muito interessante que é a literatura, tá? Não é uma palestra, então a gente não vai se aprofundando muito aí nos temas e é uma linguagem mais acessível para você que é aluno do ensino médio, vestibulando, candidato do Enem, enfim, seja o que for. Deixa eu ver quem mais. Gente, já vamos encerrando, né? O egocentrismo eu já falei. E você tem também uma característica do indianismo. Isso daí vamos pensar um pouquinho no Brasil. O Brasil está criando um público leitor e está criando a sua própria identidade nacional. Nessa identidade nacional, nós vamos ter um romancista chamado José de Alencar. E ele vai falar dessa figura do índio. O índio ele vai entrar como essa figura do herói. A figura da perfeição. O nosso país, ele foi formado, né? Eu falo nosso país, Brasil, ele foi formado pelo índio, pelo negro, pelos portugueses que aqui chegaram, né? Tô falando todo o nosso início da colonização, predominantemente com os índios e com a colônia. Então você tem a figura do branco, do índio e do negro, certo?
No momento do romantismo, no momento dos romances, eu preciso ter um herói. Quem vai ser o meu herói? O negro não pode, porque ele é escravo. O branco eu vou associar à figura do meu colonizador, o europeu. Mas eu preciso de um herói para o meu romance. Quem é que eu vou colocar? O índio. Então aí o José de Alencar ele vai pegar a figura do índio, o Guarani, por exemplo, tá? Então tô dando algumas pinceladas aqui do que é que você vai encontrar, tá? Você tem a religiosidade e você tem o byronismo, que eu já comentei um pouquinho, do Álvares de Azevedo, né? Inspirado em Lord Byron, inspirado assim numa vida louca, né? É assim mesmo, entre aspas, uma vida louca, boêmia, vai estar associado aí com essa melancolia, o mal do século, que seria a melancolia, que é uma grande tristeza, que hoje a gente poderia falar depressão, né, nos termos de hoje, mais ou menos por aí, tá? Então isso vai aparecer no romantismo. Por isso, né, já fechando a nossa aula, que eu falo, não pense que romantismo é só amor, é tudo bom, é tudo paz e amor. Não é. Você tem esse momento também macabro. Você tem momentos assim que vai aparecer o macabro, vai aparecer o satanismo, vai aparecer o gótico. Tudo isso nesse momento aí da segunda geração romântica, que é a ultra romântica no Brasil, tá? Então a gente vai estudar Portugal e Brasil. Tudo bem? Tá? Você vai ter também a última característica, que é o condoreirismo, né? Que vem de condor, que voa alto. Aí é uma inspiração do Victor Hugo, é um poeta francês. E nós temos aqui alguém que, assim, hoje está sendo muito comentado e falado por ser um poeta negro, um poeta que fala contra a escravidão, que é o Castro Alves. Então ele escreve numa linguagem maior, né? Por isso que é condoreira alta, uma linguagem assim mais arcaica, mais padrão, formal, né? Então aí você tem um condoreirismo, ok? Então essas são as características principais desse movimento literário, dessa expressão de um movimento literário chamado romantismo, certo? Eu dei uma pincelada Brasil e Portugal, e na próxima live a gente vai começar a falar um pouquinho mais de cada país, no caso Portugal e Brasil. Tudo bem? Perguntas? Nós estamos encerrando, né? Nós estamos encerrando. Vamos lá. Castro Alves, para nós terminarmos a nossa live com o poema dele. Ó, bendito que semeia livros, livros a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar, né? Ó, bendito que semeia livros, livros a mão cheia. Eu lembro perfeitamente na última Bienal do Livro, né? Logo que você entrava tinha assim essa frase ali, esse verso, né? E é isso mesmo. Então, encerrando aqui a nossa live com esse poema de Castro Alves, porque é verdade mesmo, né? Eu acredito muito nisso. Bendito o que semeia livros, o que semeia palavras, o que semeia educação, e o que tá aqui comigo aqui na live, né? Semeando coisas boas, e que possamos semear e colher coisas boas, ok? Contem comigo, vai lá no canal, já tem o canal Live Literatura Kátia Giovana Lima, certo? Você vai assistir as outras lives, as outras aulas, e tem outros vídeos lá também, tá bom? Foi um prazer, foi muito bom estar aqui com vocês, e é isso, ok? Tem muito mais coisa ainda do romantismo, tá? Hoje foi só uma pequena, hein? Pincelada de 50 minutos. É isso, tudo bem? Nenhuma pergunta? Nada? Mais nada? Podemos encerrar, né? Fiquem bem então, fiquem em casa e até a próxima, né? Encerrar aí a parte do romantismo também com muito coração, né? É isso aí, tchau, tchau, gente. Até mais, tchau.